Em abril de 2018, a gente tinha acabado de montar nossa produtora e eu e meu amigo Dudu estávamos viciados em linguagem de cinema, audiovisual, e a gente começou a pesquisar muito sobre essa área, aprender e cada vez mais se encantar por cinema. E o nosso foco com a Na Estrada era fazer projetos autorais, trabalhar no cinema, produzir coisas realmente muito bonitas. E foi aí que começou a nossa jornada. Nesse meio tempo, a gente descobriu um equipamento que mudou a nossa vida, que foram as lentes anamórficas. A gente começou a perceber que na maioria dos filmes existia uma característica visual muito marcante, composta por flares, bokehs e algumas entradas de luz muito diferentonas, e a gente resolveu descobrir o porquê o cinema conseguia atingir esse resultado e a gente não. Aí a gente descobriu as lentes anamórficas. Surgiram mais ou menos em 1953 e o objetivo principal dessas lentes foi tentar trazer mais informação dentro dos quadros que eram gravados com as películas 35mm, que era a principal película utilizada na época para gravar os filmes. Depois de saber disso, a gente queria uma lente dessa de qualquer jeito. Foi atrás, a gente pesquisou e a gente descobriu que não era tão fácil assim. Principalmente porque no cinema essas lentes são super caras, fabricadas pelos maiores fabricantes, e é uma coisa até inviável de você comprar aqui no Brasil. E aí a gente pensou, como que os caras faziam isso antigamente? As lentes anamórficas eram utilizadas para projetar os filmes gravados em películas 35mm e para que a informação capturada pela câmera fosse ocupar todo o espaço que um projetor era capaz de reproduzir, as lentes dos projetores começaram a ser utilizadas nas câmeras para poder fazer essa captação de maneira correta. E aí a gente foi atrás dessa lente aqui, que é uma lente de projetor, não é uma lente que tem espelho de conversão aqui dentro. Ela simplesmente projeta a imagem e você tem um anel de foco aqui que serve basicamente para definir a distância de onde você quer projetar para onde está o seu projetor. A gente achou que só comprando isso aqui ia ser o suficiente para a gente atingir o nosso desejo, mas a real é que não era bem assim. Quando a lente chegou, a gente não sabia como colocar ela na câmera. Depois a gente resolveu montar esse adaptador e colocar ele direto na câmera. Só que a gente viu que também não ia dar certo, porque aqui dentro a imagem não era convertida, então a luz que entra por essa lente não é convertida da maneira correta para a gente projetar ela dentro do sensor da câmera e assim ter uma imagem. A gente precisa fazer com que a imagem entre pela lente e seja convertida aqui dentro de alguma forma e chegue no sensor da câmera. Aí a gente pensou, e se a gente colocar uma lente no final da lente do projetor? Aí entra essa lente que foi super importante para a história. Isso aqui é uma lente analógica que a gente pagou super barato na época e a gente viu que ela, além de ela ter um aspecto muito bonito, ela tem uma abertura manual e um anel de foco que ia facilitar muito a nossa vida na hora de fazer a nossa adaptação. Na época a gente achou pouquíssimo conteúdo na internet que ensinasse a gente a montar uma lente analógica com baixo custo, mas a gente foi atrás e tirou essas conclusões para poder fazer essa adaptação. Depois que a lente chegou, a gente adaptou ela aqui no nosso trambolho, teve que mandar fazer uma rosca específica para encaixar o anel da lente com o adaptador que a gente tinha feito. Esse adaptador foi feito por um serralheiro na época. Esse serralheiro não queria fazer esse projeto pra gente porque ele tinha muito medo de quebrar o equipamento, de ter algum problema, mas a gente implorou pra ele e no final das contas deu certo. O único lado ruim dessa história toda é que pra operar esse trambolhão aqui é bem difícil, ainda mais porque a maioria dos nossos equipamentos são Sony e aqui a gente tinha na lente analógica um bocal que não é compatível com o bocal da Sony. E aí a gente teve que fazer um adaptador de Helios, que é o fabricante dessa lente analógica, pra Canon e de Canon para Sony. Então a gente fez o seguinte, comprou esse adaptador aqui na internet, que é um adaptador de Helios para Canon. Aí a gente colocou ele aqui na nossa lente. Então se a gente colocasse essa lente aqui numa Canon, a gente conseguiria usar perfeitamente. Mas na época a gente só tinha Sony. Depois disso a gente teve que comprar um adaptador de Canon para Sony. E daqui a pouco a gente já mostra para vocês como que fica essa lente inteirinha aqui montada. Então recapitulando, olha só quantas etapas a gente teve que fazer para montar essa lente. A lente de projetor, fazer esse adaptador, comprar uma lente analógica que fosse compatível com o adaptador, pra gente fazer a rosca aqui. Além disso, comprar um adaptador de Helios para Canon e depois mais um de Canon para Sony. Bom, agora eu vou colocar essa lente na câmera que tá me gravando e eu vou mostrar para vocês como é difícil operar isso aqui e como que é o resultado. E aí, o que vocês acharam do resultado? A gente tava gravando com a 35mm esse vídeo, agora vocês conseguem perceber a diferença de um aspecto mais moderno e de um aspecto mais clássico, cinematográfico assim. A lente anamórfica não é uma lente que é utilizada sempre no cinema, é uma lente usada para
alguns takes pontuais, algumas cenas pontuais, que o diretor quer um enquadramento um pouco maior, com distorções nos bokehs, nos desfoques, principalmente nos realces, que são as luzes, mas tem diretor que também prefere fazer o filme inteiro com uma lente anamórfica, porque às vezes é uma estética que ele quer aderir pro filme. Uma coisa que todo mundo gosta na lente anamórfica são os flares. É o formato que o flare fica quando a gente está gravando em anamórfico, como se fosse uma linha, né? Todos os pontos de luz que a gente tem na imagem, porque eles ficam mais esticados. Eu vou pegar uma luz mais forte para ver se vocês conseguem ver. Beleza, agora vamos trocar de lente para vocês verem a diferença para 35mm. E aí, o que vocês acharam dessa lente aqui? A gente vai lançar um desafio com um youtuber amigo nosso, Ronaldo Nenê. A gente está pensando em convidar ele para fazer umas fotos legais, uns vídeos legais com essa lente aqui e a gente conferir o resultado. Não esquece de deixar seu like, seu comentário marcando o Ronaldo aqui embaixo para ele ver esse vídeo, aceitar o desafio e a gente lançar esse vídeo logo. Falou!